Salve, salve, meus queridos, tudo bom? Professor Eduardo, sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. E hoje a gente está falando aqui especificamente, um pouquinho mais direcionado para a galera das carreiras militares. Você que pretende fazer o seu concurso da ESA, da EPICAR, enfim, entre outros, talvez para o lado da Marinha. Não importa qual seja o seu órgão, sua banca, você está se dedicando a SpaceX, de repente. A matemática, é sempre a mesma, A gente não... Claro que algumas bancas têm umas prioridades, algumas características específicas de como colocar isso em prova, mas querendo ou não, sempre a base matemática é sempre colocada aparece com a mesma frequência, das mesmas distribuições em questões, enfim. Isso você provavelmente já deve estar quase careca de saber, beleza? Galera, aqui nossa ideia nessa semana, aí, nessas aulas que a gente vai estar fazendo, é matemática em 5 dias, Quem seria eu para dizer que eu vou ensinar você tudo de matemática em 5 dias? Até porque não é possível, A gente fica aí, sei lá quanto tempo para aprender pelo menos uma parte da matemática básica. Se a gente for pensar só em colégio, é 4 anos que a gente só vê de matemática básica. Eu chego aqui e falar para você que vou te ensinar em 5 dias, eu estaria sendo um tanto quanto audacioso, Mas eu quero, nesses 5 dias, pelo menos destacar os principais objetivos que você precisa ter na hora que você vai estar estudando, As principais coisas que aparecem. Não vou focar tanto em exercícios, tá? Claro que uma vez ou outra aqui a gente vai estar resolvendo alguns exercícios de edições anteriores, ou até mesmo exemplos, só para fixar a ideia. Mas o principal objetivo meu aqui é fazer com que você lembre ou aprenda algumas propriedades, alguns conceitos que, de repente, você ainda tem uma dificuldade, você acaba apanhando às vezes. E não vem com essa que, tipo, professor, mas matemática básica eu já sei, eu quero aprender, sei lá, números complexos. Cara, se você não sabe matemática básica, você não vai aprender números complexos, não tem como. Então, às vezes, a galera meio que burla esse sistema, Eles querem falar, já estou cansado de ver fração, estou cansado de ver propriedade de potência, eu vou pegar algo bacana, vou lá estudar trigonometria. Aí chega em trigonometria, aparece seno ao quadrado de um valor lá, aí o cara já não sabe calcular. Por quê? Porque não aprendeu a matemática básica direito, já trava em relações, em coisas tão simples. Aí o cara fala, porra, trigonometria é foda, né, professor? Foda é você ter pulado matemática básica. É isso que não pode, tá? A matemática é uma sequência. Um tópico, um capítulo que você pula, em algum momento ela vai te cobrar isso, tá? Em algum momento vai fazer falta para você. Então, muito cuidado, não queira dar o passo maior que a perna, faça os exercícios que a gente, vocês têm os materiais aí que a plataforma do Alpha disponibiliza para vocês, materiais de exercício de fixação, exercícios de prova de vestibular, de concurso. Então não fala, mas isso aqui é exercício de fixação, é sempre a mesma coisinha. É claro que é sempre a mesma coisinha, é para você fixar, É para você aprender, para você realmente entender como funciona aquilo. Para quando você estiver fazendo um exercício de concurso, você conseguir aplicar aquelas ideias, aquelas propriedades dentro do que ele está te pedindo. A única coisa que vai mudar para um exercício de concurso é que, na maioria das vezes, no concurso, ele te coloca um enunciado, ele te conta uma historinha ali e fala, Joãozinho tinha 3 laranjas, ele ganhou 4, ele ficou com, aí você completa lá, tente, E é só o que vai mudar, é só a historinha. Mas a essência, as propriedades, as contas são sempre as mesmas, tá? Então a gente precisa e muito praticar isso. E aí, para começar, então nós temos um objetivo aí de matemática em 5 dias. Creio eu, se nada fugir do nosso controle aqui, às vezes uma aula a gente adianta mais, às vezes outra aula a gente adianta de menos. Mas enfim, pelo menos na minha cabeça, no meu script, está funcionando da seguinte forma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de frações, razão, proporção, a gente vai começar agora. Só lembrar algumas coisinhas, fazer uns exercícios para lembrar como que funciona a razão e proporção, bem de boa. Coisa de 20, 30 minutinhos a gente elimina essa parte. Aí eu ainda vou continuar falando de fração, vou lembrar vocês sobre mínimo múltiplo comum, algumas operações com frações. Dando tempo, eu quero falar também um pouquinho sobre como extrair raiz quadrada,
de alguns números, destacar o conjunto dos números primos, enfim, a gente vai estar elencando aí algumas partes importantes desse primeiro contato nosso com a matemática básica, tá bom? Então, professor, eu já vi isso, então veja de novo. Às vezes, né, sempre a gente já consegue pescar alguma coisinha de novo, mesmo que a aula seja sobre o mesmo conteúdo, você já tenha feito essa aula 10 vezes, é sempre importante a gente rever que sempre tem alguma coisinha escondida nas entrelinhas para a gente poder desfrutar dela, tá bem? Galera, então começando, primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre razão. O que é razão para nós em matemática? E esse termo razão, ele aparece para nós em matemática, seja em matemática básica, seja em geometria, seja em função, seja em qualquer coisa que você estiver estudando, qualquer momento ele pode jogar esse termo razão no meio de um enunciado, pedir para você calcular alguma coisa. Esse termo razão a gente vê muito em física, a gente vê muito em química, ou seja, professor, mas na química não cai na minha prova. Beleza, parabéns para você, mas em algumas provas aparece. Então, essas coisas de matemática a gente vai utilizar em tudo, tá? Qualquer conteúdo, qualquer matéria que você precisar fazer conta, que você precisar fazer analogia com a matemática, esses conceitos vão ter que estar presentes. Não é porque falar, professor, era prova de física e o cara colocou propriedade de potência, meu amigo. Física é submatéria da matemática. Não, tô brincando, não é submatéria, mas é derivado da matemática. Então, obviamente que física, matemática e química, as três andam ali, ó. O que muda é só a historinha, só o enunciado, só a teoria, tá? Mas as três têm que caminhar junto. Então, toda vez que a gente fala de razão na matemática, a gente está falando de uma divisão, certo? Uma divisão. Se é uma divisão, eu preciso de um divisor, preciso de um dividendo, preciso de dois termos aí para poder realizar essa divisão. E a gente pode representar isso da seguinte forma. Colocar aqui dois números A e B aleatórios, tá? Sejam A e B números pertencentes aos reais, com B diferente de zero. Já vou falar sobre isso aqui. Então a gente representa uma razão como sendo um A sobre B, que é a mesma coisa, se você quiser, A dividido por B, que é a mesma coisa, caso você queira, de A. Enfim, são apenas maneiras da gente representar uma divisão, mas todas elas estão falando a mesma coisa, uma razão. E o que significa essa divisão para nós? Significa que é o seguinte, que você vai pegar sempre o número de cima e dividir pelo número de baixo, né? Ou o número da esquerda dividido pelo número da direita, simplesmente isso. Professor, esses caras não têm nomes? Tem. E às vezes é bom a gente saber os nomes, porque às vezes em questões eles colocam com termos, né, termos formais. Falam, sabendo que o antecedente de uma divisão é tanto, papá. Aí cara, putz, professor, já não sei o que é antecedente. Então presta atenção. O de cima é o nosso antecedente, Aí pro cara não sabe escrever o antecedente, né? Antecedente. E o de baixo é o nosso consequente. O antecedente fica um pouco mais fácil da gente assimilar quando está escrito assim, né, com dois pontinhos. Porque o antecedente é o que vem antes. Então, antecedente é o A, consequente é o nosso B. Mas como aqui estava escrito em forma de fração, então eu acabei colocando isso aqui. O antecedente é o de cima, o consequente é o de baixo. Uma outra forma que a gente pode nomear isso também é da seguinte maneira, que isso aqui é um pouco mais comum. Quando a gente trabalha lá em fração, esse é o nosso numerador e esse aqui é o nosso denominador. Então, o de cima, numerador, de baixo, denominador. Tá, mas o que isso quer dizer para mim em termos de interpretação, professor? Aí a gente pode pensar naquele exemplo mais clássico de todos. Lembra quando a gente começa lá no maternal -2, aprender matemática, que a tia Maria, a professora tia Maria chega, imagine que você tem uma barrinha de chocolate e você quer dividir com seu irmão. Aí você tem lá a barra de chocolate, ela fala, supondo que você dividiu a barra de chocolate em 1, 2, 3, 4, deu 5, né? 2, 4, em 5 partes. Seu irmão guloso foi lá
e comeu três pedacinhos desse chocolate. Que fração representa a parte que o seu irmãozinho comeu? Pronto. A gente exemplificou o que é uma razão, o que é uma divisão. Então são conceitos que vêm com a gente desde sempre. E a gente vive falando, pô, professor, fração é foda. Quando eu vejo uma questão que tem fração, eu já quero pular. Cara, tá com a gente desde o primário, tá? E ainda assim a gente mascara esse aprendizado, mas intuitivamente eu tenho certeza que você sabe. Então, o que a gente pode representar aqui? Eu tinha uma barra de chocolate, essa barra de chocolate eu dividi em 5 partes, dessas 5 partes, meu irmãozinho comeu 3. Pronto. Tá aqui, ó. A fração que representa essa divisão é o meu 3/5. Beleza? Então eu tinha um todo, eu dividi em 5. Então o meu denominador é em quantas partes eu estou dividindo, foi para 5. E aí, meu irmãozinho comeu 3. Por que é esse 3? É um numerador. É o valor que indica a quantidade daquela divisão que você está pegando para você. É a quantidade que numera quantos por cento daquele total você está pegando. Professor, como assim por cento? Exatamente, a razão, a gente acaba fazendo um gancho já para porcentagem, para quando a gente vai trabalhar com porcentagem. Se eu pegar isso aqui, ó, e fazer 3 dividido por 5, professor, mas eu posso? Claro que pode, cavalo, isso aqui é uma divisão. Então eu posso fazer 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Já começa a aparecer números decimais. Há quem ame trabalhar com números com vírgula. Eu detesto. Tudo que eu posso eu deixo em fração. Mas é gosto, né? Aquela velha história. Gosto é igual o dedinho do pé. Nem todo mundo tem. Então, eu prefiro sempre trabalhar com fração. Há quem gosta de trabalhar com vírgula. Não tem problema algum. E ainda tem a possibilidade, quando necessário, de você transformar isso aqui numa porcentagem. Professor, como que eu transformo em porcentagem? Só você vir aqui e multiplicar por 100. Multiplicando esse cara aqui por 100%, essa vírgula vai deslocar 2 casas. Então isso aqui é a mesma coisa que 60%. Tá aí, ó. Então olha só como que você pode falar. Ô, professor, eu tinha uma barra de chocolate, estava dividido em 5 pedaços. Meu irmão foi lá e comeu 3/5. Beleza. Aí você chega para outra pessoa, meu irmão comeu 0,6 da minha barra de chocolate. A pessoa já vai te olhar meio estranho. Fala, cara, como assim 0,6? Já está meio estranho. Mas não está errado. A maneira de expressar tá correta. Ou então você pode chegar para sua mãe e falar, pô, ali ó, Pedrinho comeu 60% de chocolate. Que também é uma maneira até que comum da gente expressar, dependendo do que a gente está falando, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente às vezes representar essas grandezas através de porcentagem. Então tudo isso está dizendo a mesma coisa. 3/5, 0,6, 60%. E aí por que eu falo que às vezes é por mancada nossa, que a gente fala, putz, aquele exercício lá eu não resolvi, eu nunca tinha visto, né, aquele termo que o cara colocou. Às vezes o cara te coloca uma questão em porcentagem e você não sabe que essa porcentagem é a mesma coisa que uma fração. É a mesma coisa que um decimal. E aí aqueles momentos que você trava para resolver um exercício por nada, simplesmente por nada. Porque tudo isso está falando a mesma coisa. Se a gente quiser ser um pouco mais dedicado, um outro exemplo que talvez um dos maiores exemplos que a gente tem para a razão dentro da matemática, eu não vou entrar como fala, em detalhes, não vou definir nem nada, é só para dar exemplo aqui mesmo de um outro lugar que a gente pode aplicar a razão, que é a probabilidade, né? Provavelmente você já deve ter estudado probabilidade, e probabilidade nada mais é do que uma razão. Uma razão do quê? Probabilidade é o que você quer, né? É o que eu quero, por tudo que eu tenho. Tá lá. Só você lembrar disso. Se você sabe essa definição, que probabilidade é o que eu quero para tudo que eu tenho, pronto, que é exatamente isso aqui, ó. O denominador é tudo que você tem. O que você quer é o numerador, é aquela quantia que você vai expressar a quantia que você tem. Simplesmente isso. Ah, eu joguei um dado não viciado. O que é um dado não viciado? Aquele que não tem nenhum pezinho, que não é tendencioso para nenhum valor específico. Então, quando você joga um dado convencional,
né? Não aqueles dados de RPG, de sei lá quantos lados tem aqueles dados de RPG. Um dado convencional de 6 lados, você tem 6 possibilidades da face voltada para cima. Pode aparecer o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, o que é tudo que eu tenho? Quais são todas as possibilidades que nós temos? 6. Tá lá. Dentre essas 6, quem vai fazer eu ganhar? Eu não sei, depende do que você apostou. Vamos supor que você apostou, eu ganho se for um número maior que 4. Entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quais são os maiores que 4? 5 e 6. Então, beleza. Então, dentre essas possibilidades, eu tenho 2 que me favorecem. Então, o que eu quero? 2 chances em 6. Então, de 6, que é todas as possibilidades que nós temos, 2 me interessa. Pronto, está calculado sua probabilidade. Aí, óbvio que aí vem aquela historinha, posso simplificar isso. Professor, posso deixar em decimal? Pode deixar em decimal. Professor, posso deixar em porcentagem? Pode deixar em porcentagem. Enfim, tudo é a mesma coisa, tá? Tudo a gente está representando a mesma grandeza, a mesma ideia. Então isso aqui é a primeira, quando a gente fala de fração, acabei nem colocando o nomezinho aqui, né? Mas isso tudo aqui também está relacionado a fração, que é a mesma coisa que razão, que é a mesma coisa que divisão, e que é tudo isso aqui. E aí eu tinha mencionado que eu ia dar um destaque aqui para esse B diferente de zero. São coisas que eu sempre destaco nas minhas aulas, não porque um cara vai chegar na prova, questão 1 da ESA 2021, posso dividir o número por zero? O cara não vai te colocar isso na prova, óbvio que não, tá? Mas são definições, são conceitos que é importante a gente saber. Que às vezes a gente está fazendo algumas continhas e aí a gente se depara com essa situação e aí é aquele estalo que você tem que olhar para o exercício e fragar, porra, cheguei aqui onde meu denominador está dando zero, eu acho que eu errei. Você acha não, você tem que ter certeza que você errou, porque o seu denominador nunca pode ser zero, tá? Se você chegou num absurdo desse, meu amigo, é aquela velha história, fica quietinho, pega uma borracha disfarçada, olha para o lado para ver se ninguém está vendo, apaga seu exercício, não deixa o concorrente ver, porque isso pode desestabilizar o seu concorrente, ele pode começar a rir e não parar mais. Então, fica quietinho e pronto, ninguém precisa ficar sabendo, tá? Então, quando eu chamei aqui o B foi que eu denotei como nosso denominador. Esse denominador nunca pode ser zero. É o nosso primeiro mandamento da matemática. Primeiro mandamento da matemática, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 31. Nunca dividirás por zero, tá? Nunca. Vou até anotar aqui, ó. Nunca dividirás por zero. Êxodo, capítulo 20, versículo 31. Aqui acho que é ponto e vírgula que separa, né? Eu não sei mais, faz tanto tempo que eu não vou para a igreja. Mas enfim. Êxodo, capítulo 20, não é exemplo não, viu? É de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 31. Nunca dividirás por zero. Professor, então você está me dizendo que se em algum momento aparecer 3 dividido por zero, isso aqui não é zero? É, exatamente, isso não é zero. E qual que é o resultado que dá isso aqui? Não existe. Então se não existe, eu represento por zero. Entenda que o zero ele é um número. Ele está ali para simbolizar alguma coisa. Então ele existe, assim, existe em termos de símbolos, tá? Mas se não existe, as coisas que não existem eu simbolizo por zero. Não, cavalo, se não existe, você não representa. Você simplesmente chega aqui e escreve, não existe. Essa é a sua resposta, tá? Ou, se você preferir, for uma pessoa mais técnica, você coloca o símbolo de não existe. Mas não vem me dizer, então, já que não existe, 3 dividido por zero é zero. Não, isso é a única coisa que você nunca pode fazer na sua vida, tá? Professor, mas e se for assim, tipo, uma coisinha bem pertinho de zero, né? 0,0021. Se eu dividir por zero, continua não existindo. Continua não sendo possível isso aqui, tá? Professor, mas e se aparece 0 dividido por 5? Isso aqui é igual a zero. E se for menos 2 dividido por zero? Opa,
Aí já vai o professor fazendo cagada. E se for 0 dividido por menos 2? Isso aqui é 0. E se for, sei lá, qualquer coisa, Palmeiras não tem mundial. Embaixo aqui, ó. 0 dividido por Palmeiras não tem mundial. Continua sendo 0, que acaba fazendo todo sentido, né? Que é a quantidade de mundiais que ele tem. Mas, enfim, sempre vai dar 0. Então, se o seu numerador é 0, beleza, seu resultado é 0. Isso pode acontecer, tá? Repetindo, isto pode acontecer. Isso é verdadeiro. 0 por qualquer coisa que você colocar é 0. Agora, qualquer coisa dividido por 0 não existe, tá? Faz um teste. Você tem 3 irmãos. Voltando aqui para a história do chocolate, né? Você tem 3 irmãos. Você quer dividir 0 chocolate com eles. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Se você tem 0 chocolates, como que você vai dividir esse negócio? Entendeu? Então, não tem como. Agora, se você... Quer dizer, eu inverti o exemplo, perdão. Você tem 0 chocolates para dividir em 3 irmãos. Beleza, isso dá 0. Agora, faz sentido eu chegar aqui e falar que eu tenho 10 reais na minha conta e vou dividir em 0 pessoas? Não faz sentido nenhum. Ah, quanto que dá para cada um? Eu tenho 10 reais e vou dividir com ninguém. Qual que é a quantia que cada um vai levar se não tem ninguém? Entendeu? Então não tem como. Isso não existe. Então, por favor, sempre lembre. Nunca dividirás por 0. Professor, mas quando que isso aparece para nós? Ou como que isso aparece? Eu vou fazer... Não era nem meu objetivo hoje, mas já que eu comecei, eu vou fazer mais um adentrozinho aqui, ó, dessas curiosidades ou dessas coisas que aparecem em matemática para a gente. Como que isso pode, às vezes, acontecer? Quando a gente começa a trabalhar lá em função, às vezes aparecem umas coisinhas do tipo... seja f uma função definida dos reais aos reais, onde f de x é igual a 2 dividido por x menos 2. Beleza. Aí o professor pega e pede para você, calcule, ou o exercício, né, que seja, calcule f de 1. Aí depois o cara chega aqui e mede, calcula um f de 2. Aí você fica todo faceiro, né? Você chega aqui e fala, f de 1, eu sei que é só pegar o x e colocar por 1. Beleza. O 1 está dentro do conjunto dos reais, é meu domínio, perfeito. Então você vem aqui, 2, 1 menos 2, vai ficar 2 dividido por menos 1. Que isso é menos 2, bacana. Deu certo. Aí você se empolga, né? Você chega para o próximo. Fala, agora aqui, ó, aqui eu substitui, aqui é a mesma coisa. 2 também é um número real, então bacana. Então 2 dividido por 2 menos 2. Aí 2 menos 2, 0. Isso aqui é muito fácil, isso aqui dá 0. Pronto. Perdeu a questão. Posso dividir por 0? Não. Nunca dividirás por 0. Professor, mas e aí? Por que o cara colocou isso aqui na questão? Para te fuder. Só por isso. Estaria certo uma questão definida desta forma? Não. Ele teria que te especificar aqui no domínio que o domínio é o conjunto dos reais menos o elemento 2. Ele é obrigado a fazer isso? Não, porque a gente é obrigado a saber isso. A gente é obrigado a saber que a gente nunca pode dividir por 0. Então, se o cara é bonzinho, né, o cara que está preparando a sua questão, é um cara que dormiu bem, né, seu time ganhou na noite anterior, de repente, de 3-0 do Salgueiro, enfim, ele vai pegar todo faceiro e vai colocar isso aqui para você, porque ele está de bom humor. Agora, às vezes o time dele foi disputar um Mundial e não fez nenhum gol. Aí o cara já tá com a pá virada, né? O cara já tá meio revoltado, né? Vive, né, aguentando sarrinho, piadinha de forma injusta, né? Não sei o que, o seu time não tem Mundial, não sei o que, papapá. Perceba que eu não tô falando de ninguém específico, poderia ser o Vasco, por exemplo. Mas enfim, aí o cara já tá de pá virada, o cara não coloca isso aqui, ele te deixa como o domínio sendo o conjunto dos reais. E aí é sua obrigação saber que o seu denominador nunca pode ser 0, que você precisa excluir essa situação. E aí se você chega e na sua questão você aplica um negócio desse, inventa que dá 0, pronto. Você perdeu a questão,
não sabe nem porquê, no outro dia me manda mensagem no Instagram, professor, a gente não consegue entrar com recurso nessa questão para anular ela? Tem que anular só a prova, não a questão. Beleza? Então, por favor, não me faça passar essa vergonha. Tá? Sempre lembre que não pode dividir por zero. Bacana, bacana! Muito, muito, muito bem. Vamos lá. A outra parte, agora só para finalizar essa introdução, e aí a gente vai fazer alguns exercíciozinhos só para brincar um pouquinho e depois eu volto a falar de outras propriedades de fração, tá bom? É a ideia da proporção. Normalmente esses tópicos aparecem juntos. Se você pegar aí material didático, né, na internet, enfim, qualquer lugar que você for procurar, esses dois nomes já aparecem juntos como conteúdo, razão e proporção, porque realmente eles caminham juntos. Então a razão a gente viu que é uma fração, é um número dividido pelo outro, pá, tal, você faz a conta e acabou. Aquilo ali é a razão, uma relação de um para o outro, uma relação entre duas grandezas. A mesma coisa, um outro exemplo que eu poderia ter utilizado em razão, vamos supor que você tem lá, você vai fazer um concurso, você tem 100 vagas e tem 500 inscritos. Então você tem um total de 500 para 100 vagas, simplificando isso, ou seja, para cada vaga você tem 5 concorrentes. Que é aquela, quando a gente chega e fala, a concorrência está de 5 para 1. O que significa 5 para 1? Que a cada 5 pessoas está concorrendo a uma vaga. Não quer dizer que se você pegar 5 pessoas em sua volta, uma vai estar aprovada, não é isso que eu estou falando. Mas a ideia é que a cada 5 pessoas, uma vai ficar com a vaga, porque essa é a razão relacionada aí para essas duas grandezas. Aqui em proporção é quando a gente iguala essas razões, é quando a gente trabalha com igualdade entre frações. Então, proporção, eu tenho aqui uma fração A sobre B, e o momento que eu falo que isso aqui é igual a um C sobre D, obviamente que B e D têm que ser diferentes de zero. Opa! Tem que ser diferentes de zero. Eu ainda coloquei aqui só para lembrá-los, mas a partir de agora eu não vou nem lembrar mais, tá? Já fica automático que os denominadores nunca podem ser zero. É só para não falar que o professor falou aquilo e nem ele usa. Eu uso implicitamente. B e D são diferentes de zero. Então, a partir do momento que eu igualo duas frações, eu estou fazendo uma proporção. Professor, me dá um exemplo de uma proporção. Então, presta atenção. Se é uma proporção, eu tenho que manter alguma coisa, tem que ser proporcional, tá certo? Então, se eu chego aqui e escrevo, por exemplo, a fração 1 sobre 2, isso aqui é proporcional a 2 sobre 4. Professor, por quê? Como que você sabe que elas são proporcionais? Primeira forma de você verificar isto. Se eu pegar 1 e dividir por 2, vai dar 0,5. Se eu pegar o 2 e dividir por 4, vai dar 0,5. Então quer dizer que eu posso chegar aqui e pegar um 3 sobre 6, que também é proporcional? Sim. Significa que eu também posso chegar aqui e pegar um 5 sobre 10, que também é proporcional? Sim. Significa que eu posso pegar aqui bem difícil agora. Um 35 sobre 70, professor. Isso aqui também é proporcional a 1 sobre 2? Sim. Tá? Sempre é proporcional. No caso dessas aqui. Por quê? Porque a razão, o resultado dessas divisões, todas elas são iguais a 0,5. Tá? Professor, tem uma outra maneira que eu posso verificar isso? Claro que tem. Vamos pegar essa daqui, ó, que talvez seja a principal forma que a gente tem de verificar uma proporção. Você tem aqui o meio e o 2 quartos. Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar em multiplicação cruzada. Sabe por quê? Por causa disso. Para você verificar uma proporção. Simplesmente isso. Que é uma coisa que a gente utiliza muito em regra de 3. Aí, às vezes, você nem sabe por que você está aplicando aquela regra de 3. Você só está fazendo uma verificação de proporção. Simplesmente isso. Então, como que funciona essa regra de 3? Essa multiplicação cruzada? Você vai cruzar a sua multiplicação. Então vai ficar, isso aqui me dá quem? 1 vezes 4 tem que ser igual a 2 vezes 2. Quanto que é 1 vezes 4? É 4. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. Então pronto. Se a igualdade se manteve,
É porque elas são proporcionais. Ah, professor, bacana. Mas eu duvido que dá certo se você pegar meio e 35 sobre 70. Então vem aqui. Meio igual a 35 sobre 70. Multiplica cruzado. 1 vezes 70 tem que ser igual a 2 vezes 35. 1 vezes 70 é 70. 2 vezes 35 é 70. Pronto, tá aí. Também são proporcionais. Por quê? Porque esta razão é proporcional a esta, que é proporcional a outra, e proporcional a outra, e quantas razões, quantas frações a gente quiser. Professor, só vale para o meio? Claro que não. Vale para quem você quiser, tá? E às vezes não é nem fração. Às vezes você pode inverter isso e a proporção vai continuar da mesma forma. Então, de maneira genérica, o que a gente pode definir? Uma proporção, para que ela exista, significa que nós temos aqui uma fração A sobre B, que é igual a uma fração C sobre D, que tem que ser igual a uma fração, quantas frações você quiser. Vou colocar aqui até uma X sobre Y, tá? E aqui é verdade, mas é quantas você quiser. A gente pode ficar inventando aí, né? Claro que normalmente em questões aparece uma igual a outra só, porque não tem necessidade disso. Mas o que a gente precisa saber é que todas essas frações têm que ser igual a uma certa constante, a um K. Esse K, é como eu falei, é uma constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Nome grande, né? Quase que não coube aqui, ó. Se é uma constante, ela pode mudar? Não pode, tá? Por isso que todos aqui, ó, o resultado é o mesmo. 1 por 2 dá 0,5, 2 por 4 dá 0,5, 3 por 6 dá 0,5, 5 por 10 dá 0,5, 35 por 70 dá 0,5. Por quê? Quem que é a minha constante de proporção aqui? 0,5, tá bem? E aí eu já vou deixar aqui anotadinho como que eu verifico para saber se essas frações são proporcionais. Então aqui, ó, um A sobre B é proporcional a C sobre D, C e somente C, A vezes D, for igual a B vezes C. Beleza? Essa é a nossa regrinha, aí, se é que a gente pode dizer assim, de verificação para saber se aquelas frações são proporcionais ou não. Beleza? Uma outra, dentro dessa proporção, talvez o maior exemplo que a gente tenha é quando a gente fala de encontrar frações equivalentes, né? Ou simplificar frações. Sabe aquela história do tipo, professor, eu encontrei uma resposta em fração, eu tenho que simplificar? Sim, sempre que você puder, você simplifica, tá? É muito raro a gente ver questões, concursos, colocarem alternativas, que a resposta vem em fração, do tipo 20 sobre 40. Por que o cara vai colocar 20 sobre 40 se ele pode escrever como meio? Tá bem? Tá bem? Então, sempre que possível, simplifica. E a proporção é uma outra coisa que nos ajuda a isso. Então, vamos supor que você tenha lá 42 sobre 72. Beleza? E aí você quer simplificar esse cara. Para você simplificar, significa que eu estou em busca de uma outra fração. Uma outra fração que seja equivalente a esta. Ou seja, que a razão entre esses dois números seja o mesmo que 42 dividido por 72. Então eu vou fazer bem o beabá. O caminho mais prático para isso, o que você faz? Fala, professor, aqui termina com 2, então o número é par. Aqui termina com 2, então ele também é par. Então eu posso dividir por 2. Perfeito. Divide por 2 em cima e embaixo. Professor, mas eu poderia fazer por 2 em cima e por 3 embaixo? Não. Não pode. Tem que ser pelo mesmo valor, porque senão você perde a sua equivalência, você perde a sua proporção. Tá? Proporção tem que existir uma constante. Essa constante você tem que manipular o numerador e o denominador da mesma forma, ao mesmo tempo. Tá bem? Então, essas coisas que a gente pede para vocês terem cuidado, para vocês terem noção, tomarem, né, uma atençãozinha especial ali, e às vezes vocês querem pular essas partes.
Então eu não posso dividir em cima por 2 e escolher um outro cara por embaixo. Tem que ser o mesmo valor para manter a proporção. 42 dividido por 2 vai dar 21. Beleza. 72 por 2 dá 36. Fala, professor, pronto, agora já ficou difícil, porque o 21 não dá mais por 2. Tá, não dá por 2, mas dá por 3, né? Se você somar aqui, ó, 2 mais 1 dá 3, está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. 3 mais 6 dá 9, também está na tabuada do 3. Então a gente vem aqui e divide esses caras agora por 3. Obviamente que ambos, em cima e embaixo, dividindo por 3. 21 por 3 dá 7. 36 por 3 dá 12. Professor, e agora? Eu posso dividir por quem? Por ninguém. Por quê? Porque o 7 é primo. A partir do momento que você encontra um número primo, acabou. Se a gente fosse apelar lá para os primórdios, o seu professor estaria chamando isso aqui de uma fração irredutível. Tá? Então, o que é uma fração irredutível? É aquela que você não consegue mais simplificar. Acabou aqui. Tá? Mas o que eu acabei de montar? Eu acabei de montar uma classe de equivalência de frações. Acabei de montar uma sequência de proporção. Por quê? 42 sobre 72 é a mesma coisa que 21 sobre 36, que é a mesma coisa que 7 sobre 12. Está certo? Então perceba que isso aparece para nós a todo momento. A falar, nossa, professor, eu nunca vi proporção na vida, nunca estudei essa parte. Como que você nunca estudou uma proporção se você sabe simplificar a fração? Tá? É disso que a gente está falando. Simplesmente, puramente isto. Tá? Então, são conceitos que eu diria simples, para não dizer até que fáceis, né? E que aparecem para nós a todo momento, como eu falei no comecinho, em matemática, em física, em química, e às vezes a gente se perde em coisas bestas, em coisas de conceitos iniciais que não permitem a gente desenvolver uma resolução, um exercício ali um pouquinho mais charmoso, às vezes durante a nossa prova, tá? Eu vou fazer agora alguns exercíciozinhos com vocês para a gente fixar um pouco melhor essa ideia de razão em proporção. Só deixa eu dar um limpa aqui. E a gente já continua. Vou apagar tudo aqui já. Vamos lá, então vem aqui pro slide comigo. Temos ali um exemplozinho que eu peguei aí no nossa web, que diz assim, ó, na construção de um dique foram utilizadas 90 toneladas de terra, acondicionadas em sacos plásticos de 5 litros. Considerando que cada centímetro cúbico de terra pesa 3 gramas, a menor quantidade necessária de sacos para a construção do dique foi de... Então vem aqui comigo, deixa eu pegar as informações, são bastante detalhezinhos ali. São 90 toneladas, que é o total. Então o total para construir esse dique aí serão necessários 90 toneladas de terra condicionadas em sacos plásticos de 5 litros. Então um saco plástico comporta 5 litros. Considerando que cada centímetro cúbico de terra pesa 3 gramas, então 1 centímetro cúbico equivale aí a 3 gramas, a menor quantidade necessária de sacos para a construção desse dique. Então eu quero saber quantos sacos são necessários para eu poder construir todo esse negocinho aqui. Vamos com calma, né? Seria muito fácil a gente pensar da seguinte forma. Pô, um saco tem 5 litros, então eu pego 90 toneladas e divido por 5 litros. Faz todo sentido. Se você for pensar que eu vou utilizar sacos que possuem essa capacidade para um total de 90, beleza. Até aí tudo bem. O que você não pode é querer fazer essa conta. Porque aí eu vou ser obrigado a te procurar e te perseguir na rua. Por que você não pode fazer essa conta? Porque uma grandeza está em tonelada e outra grandeza está em litros. E a gente não consegue fazer essa conta aí sem deixá-las uma mesma unidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5 litros e vou tentar jogar ele para toneladas ou para
sei lá, o mais próximo possível ali que eu conseguir, tá? Então vem aqui, ó. 5 litros. Tá, mas eu vou transformar o litros em quem, professor? Aí a gente observa o exercício. O que mais que ele nos deu de informação? Centímetro cúbico. Mas espera lá. Litro, lá de geometria, lá quando a gente começa a aprender geometria, litro é uma medida uma medida que mede, ficou bem legal, uma medida que mede capacidade, que mede volume. Bacana. Se é volume, eu estou falando de 3 dimensões. Eu preciso de um comprimento, de uma largura e de uma altura. 3 dimensões. Centímetros cúbicos. Então, o centímetro cúbico também é uma medida de volume. Então, significa que eu consigo jogar o litro para o centímetro cúbico. E como que eu faço isso? Aí, a gente precisa lá da física, lá da química, que utiliza muito, ou de um outro momento em que eu, ou sei lá, o Arruda, ou algum outro professor, vai trabalhar com vocês unidades de medida. Onde a gente tem isso aqui tabelado, para não dizer decorado, que 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Certo? Quantos litros nós temos? 5. Então, quantos centímetros cúbicos nós temos? Aí é aquele momento que o cidadão fala, professor, eu nunca vi proporção na vida. Eu vou deixar você olhar para o quadro por 3 segundos antes de me falar isso. Você nunca vi proporção na vida. Então, olha isso aqui. A gente não estava falando de equivalência de fração? Acabamos de escrever aqui um monte de fração equivalente uma a outra. O que eu fiz aqui? Do 1 eu fui para o 5. Ah, então significa que eu multipliquei por 5. Se do lado direito aqui eu multipliquei por 5, o que eu tenho que fazer com o lado esquerdo aqui? Ah, professor, você vai multiplicar por 5. Ah, miserável, acertou. Simplesmente isso. Então, quantos centímetros cúbicos equivale a isso aqui? 5.000 centímetros cúbicos. Professor, eu aprendi fazendo multiplicação cruzada. É a mesma coisa. Eu não acabei de falar aqui que para a gente verificar uma proporção, a gente multiplica cruzado. Por isso que você multiplica cruzado aqui, infeliz. Para você fazer essa equivalência de fração. É que aqui está tão óbvio que eu não preciso nem multiplicar cruzado. Mas às vezes os valores não são tão óbvios. Aí você multiplica para poder facilitar o seu processo. Mas a ideia é a mesma. Tá? Então a gente encontrou aqui que 5 litros corresponde a 5.000 centímetros cúbicos. Agora, pera lá, a gente tem uma outra informação. Que 1 centímetro cúbico equivale a 3 gramas. Eu vou fazer de novo por grandeza. Aí você vem aqui, ó, 1 centímetro cúbico. Eu poderia multiplicar direto já, mas é só para fixar a ideia. Eu sei que em 1 centímetro cúbico eu tenho 3 gramas. Quantos centímetros cúbicos nós temos? Pô, professor, bastante. É, bastante. Mais conhecido como 5.000. 5.000 centímetros cúbicos. Quantas gramas nós vamos... Perdão pela minha gafe. Quantos gramas nós vamos ter aqui? Cara, mesma coisa. O que você fez aqui, ó? Do 1 para ir para os 5.000, eu multipliquei por 5.000. Eu tenho que manter minha proporção, tenho que manter a minha equivalência. Então, eu vou multiplicar esse cara por 5.000. 3 vezes 5.000, nós vamos ter aqui 15.000 gramas. 15.000 gramas significa o quê? 15 quilos. Nossa, professor, como você fez essa conta rápida? Não, aí eu vou me recusar. Você tem que saber que 1 quilo tem 1.000 gramas. Portanto, 15.000 gramas, 15 quilos. Né? Mas a gente faz da mesma forma aqui, ó, para uma regra de 3, para uma proporção. Tá? Essa eu vou deixar de brinde para vocês aí. Pronto, chegamos em quilos. Agora a gente pode voltar a pensar nessa divisãozinha aqui, ó. Então daqui eu vou vir para cá, ó. 90 toneladas, calma lá, mas ainda não está na mesma, né? Eu tenho toneladas e tenho em quilos. E aí? A gente faz mais uma transformaçãozinha. Eu sei que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilos. Então você vem aqui, 90 vezes 1.000, eu vou ter 90.000 quilos dividido por 15 quilos. Certo? 90.000 por 15 quilos, nós vamos precisar aí de 6.000 sacos de... Era sacos do que mesmo? Sacos plásticos, não sei lá, do produto que ele está utilizando. Ele não falou.
Mas sim 6 mil sacos com a capacidade de 5 litros para poder construir esse dique de 90 toneladas. Beleza? Professor, mas é difícil, né? O que demora resolver um exercício desse? Não demora, cara. Isso aqui a gente faria num dia normal, em condições normais de temperatura e pressão, em 30 segundos. Mas a gente está explicando, estou fazendo passo a passo, estou justificando, por isso que floreou um pouquinho mais, tá? Mas não é demorado toda vez assim, não. Próxima questão. O gabarito ali está na letra B. Próxima questão, uma questão que apareceu na ESA há algum tempo não muito distante, diz assim: numa fábrica, trabalhadores reuniram-se para presentear um amigo que iria se casar. O presente escolhido foi a quantia de R$900, que seria dividida igualmente entre eles. Por razões particulares, 2 daqueles trabalhadores retiraram seus nomes da lista e, por isso, decidiu-se diminuir a quantia para R$888. De modo que na nova divisão coubesse a cada participante a mesma cota de antes da saída dos 2 colegas. Com isso, coube a cada um dos participantes a quantia dele. Então veja só. Alguém aqui criou inimizade no grupo. Alguém mandou aquela piada sobre Bolsonaro, sobre Lula no grupo, a galera não gostou, já saiu, pediu para sair do grupo e não participou da vaquinha ali. Mas o que está acontecendo é o seguinte: eles foram atrás de um presente, encontraram aí um presente de 900, diria eu, caro. Esse cara deve ser importante para receber um presente de 900, o cara tá com moral, né? Eu daria no máximo um presente de 50 conto aí, olha lá. Então você tem R$900 para dividir no grupo de amigos. Quantos amigos são? Não sei. Ele não fala no enunciado. Então tudo que a gente não sabe na matemática a gente chama de x. Então essa quantia total eu vou dividir por x, que é a minha quantidade de amigos. Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. X são os amigos. Então eu peguei o valor, dividi pela quantidade de amigos, e isso me deu um certo valor que cada um vai ter que pagar. Que eu também não sei, porque eu não sei quantos amigos eu tenho. Então, uma outra coisa que a gente não sabe na matemática, não vai me colocar x de novo, né? Coloca um y agora para ficar bonito. Então, y é o valor a ser pago. É o valor a ser pago. Tá ali. Então, beleza. Então, resumindo o enunciado. R$900 para dividir com x amigos, cada um vai ter que pagar y reais. Bacana. Aí, o que aconteceu? Rolou a treta, rolou o desconforto ali no grupo do Zap. 2 amigos saíram do grupo. Então, se eu tinha x amigos, eu passei a ter x menos 2 amigos. Perfeito? Se eram 10, passei a ter 8. Se eram 20, passei a ter 18. E assim por diante. Os R$900 do presente continua sendo o mesmo. A mulher não deu desconto porque saíram 2 do grupo. Só que, por razões particulares, 2 daqueles trabalhadores retiraram seus nomes da lista, por isso decidiu-se diminuir a quantia para R$888. Por quê? Porque esse y reais já estava no limite. Eles não podiam gastar mais que esse y. Então eles precisavam colocar alguém aqui, que quando eu dividisse esse alguém pelo meu x menos 2, desse o mesmo valor y. E aí um cara muito ligeiro fragou, percebeu que esse valor era R$888. Quem saiu perdendo nessa história? O presenteado, que ia ganhar um presente de 900, agora vai ter que ganhar um presente de 888. Né? Deve ser uma marca um pouco mais inferior ali. Mas pronto, está montada a nossa questão. Professor, mas o que eu faço agora? O detalhe da questão é o seguinte: o valor pago a eles não é o mesmo. E y tem que ser igual a y. Certo? Mas quem que é y? Y é 900 sobre x. Mas calma lá, mas y não é 888 por x menos 2? Sim. 888 dividido por x menos 2. Por que eu posso fazer isso? Porque eles são proporcionais. Porque y é igual a y. Se eles são proporcionais, eu posso fazer uma igualdade de fração.
Se eu posso fazer uma igualdade de fração, basta multiplicar cruzado para descobrir o resultado. Então você vem aqui, multiplicando cruzado isso. Eu tenho 900x menos 1.800, que tem que ser igual a 888x. Esse cara vem para cá negativo, o 1.800 vai positivo. Então vai ficar 900 menos 888, que tem que ser igual a 1.800. 900 menos 888 vai dar 12. Então 12x é igual a 1.800. Portanto, x é igual a 1.800 dividido por 12, que aí já complicou o rolê. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 1.800 dividido por 12. 18 por 12 dá 1, sobra 6. Baixa aqui, 60 por 12 dá 5, menos 60, zerou. Com mais um aqui. Então, nesse grupinho do WhatsApp aí, eram 150 amigos. Se você for pensar bem, o cara já não era tão importante assim não, né? Porque em 150 amigos, você comprar um presente, queria comprar um presente de 900 pro cara, enfim. Então encontramos a quantidade de amigos, beleza? Mas o que ele pediu para nós? Ele pediu o valor que cada um iria pagar. Agora, para encontrar o y, tanto faz, aqui ou aqui. Você escolhe uma das duas. Então eu sei que y é os R$900 dividido pela quantidade de amigos, que é 150. 90 por 15 dá 6. Então tá aí. Cada amigo vai ter que contribuir aí com R$6. Os caras são mão de vaca, hein? Porra. R$6 para comprar o presente. Deve ser patrão dos caras, certeza. Para comprar o presente para o cidadão. Beleza? Que aí, passando o slide aqui, ó, nosso gabarito está lá na letra B, os R$6 que cada um deverá desembolsar. Vamos para fazer mais uma questão, uma ou duas, não lembro quantas eu tenho ali. Próxima questão diz assim. Também da prova da ESA de 2017. Em uma das OMSE do concurso da ESA, farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, assim como 19 está para 3. Paremos aqui. Vem aqui comigo. Primeira coisa que a gente falou hoje na aula foi sobre razão. Aí o que eu falei? Que razão é a mesma coisa que divisão. E ainda falei que a gente pode representar como um A sobre B ou um A 2 pontinho B. E em termos de leitura, a gente pode falar A dividido por B, ou a gente fala o quê? Que A está para B. Que é o termo que ele utilizou aqui no enunciado. Lembra que eu falei com você? Às vezes a questão utiliza termos um pouco mais formais, alguns termos mais formais. E a gente corre o risco de se perder. Não podemos. Volta aqui para a questão, ó. Vou até grifar. Então, em uma das OMSE do concurso da ESA, farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados. O que ele falou aqui? Ele só está falando de uma razão. É isso que ele está pedindo para a gente montar. Então, voltando aqui para nós, ó, eu vou chamar de X os brasileiros natos. E vou chamar de Y os brasileiros naturalizados. Naturalizados. Então ele fala que o número de brasileiros natos está para o número de brasileiros naturalizados, assim como 19 está para 3. Tá aí. E aí ele quer saber o quê? Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados, ele quer descobrir Y. Tá, professor, mas e aí? Eu tenho uma equação para duas incógnitas.
Calma, meu amigo, calma. Ele também falou que o total de pessoas aí é 550. Então, o número de pessoas brasileiras natas mais as naturalizadas tem que ser 550. Então, você vem aqui, ó, com uma multiplicaçãozinha cruzada, isola o seu x. Seu x vai ser igual a 19y sobre 3. Tá? Nem precisava da multiplicação cruzada, na verdade, né? Deixa eu refazer isso aqui, para você não confundir. O x está dividindo, só passei ele multiplicando. Já deixei isolado o x, ó. Então está dividindo, 19 vezes y, dividido por 3, tem que ser meu valor de x. Por que eu deixei assim? Para poder substituir aqui, ó. Então meu x vale 19y sobre 3, mais y, que tem que ser igual a 550. Agora é só continha, tá? Tira o mínimo múltiplo comum. Professor, eu tenho dificuldade em fazer mínimo múltiplo comum. Daqui a pouquinho eu vou falar. O mínimo entre 1 e 3 é o próprio 3. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Então, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 19, 19. 3 por 1 dá 3, vezes y, 3y. 3 por 1 dá 3, vezes 550, vai dar 1.650. Como os denominadores são iguais, podemos simplificá-los. 19 com 3 dá 22y, que é igual a 1.650. Portanto, y é 1.650 dividido por 22, que, de cabeça aqui, acho que todo mundo sabe a tabuada do 22 de cor, vai dar 75. Tá certo? Ô, professor, não acompanhei aí, não. Então, eu vou te dar uma colher de chá. 1.650 dividido por 22. 1, óbvio que não dá. 16, também não. 165. Coloca um 7 aqui. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 2 dá 14, com o que foi 15. 1, 1, 0. Baixo aqui, 110 por 22, 75. Professor, mas como você já sabia que era o 7? Porque eu já fiz em casa a conta, tá? E se mas aí eu não fiz, aí você vai tentando, né? Ah, se eu colocar um 3, vai dar 66. Putz, tá longe. Coloca um... Enfim, aí você sabe, é o processo de divisão, não tem o que fazer, tá? Então o gabarito para nós aí está na letra D de Dudu, 75 candidatos naturalizados, que foi o que ele pediu para nós. Mais uma questãozinha, para a gente fechar essa parte aí de exercices. Se eu não me engano, também é uma questão da ESA, isso mesmo, questão da ESA de 2016, que são aqueles modelinhos, talvez, mais famosos, né? A galera tem um costume de só assimilar a proporção quando fala de herança. Quando vem com essa historinha de uma herança foi dividida entre os irmãos de forma diretamente proporcional. Aí pronto, não, agora eu estou falando de proporção, professor. Tudo que a gente fez até agora, o cara tem o capricho de me dizer que não fez proporção. Mas enfim, vamos lá. Tudo que a gente fez até agora foi proporção, galera. Essa última questãozinha aqui para esse primeiro momento diz assim, ó. Uma herança de R$ 193.800 será repartida integralmente entre 3 herdeiros em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades, 30, 35 e 37 anos. O herdeiro mais velho receberá quanto? Então, olha só. Nós temos um total de R$ 193.800, que vai ter que ser dividido entre seus 3 herdeiros de maneira diretamente proporcional à idade de cada um. Um tem 30, outro tem 35 e outro tem 37 anos. Aí, como diria nosso querido, ilustríssimo mestre, professor Arruda, se é diretamente, divide. É o nosso famoso macetezinho para grandezas proporcionais que, quando é diretamente, a gente divide. Certo? Lembra disso? É o macete do Didi. Diretamente, divide. Então, se vai dividir, o que eu vou fazer?
O cidadão que tem 30 anos, eu vou dividir a quantia dele em relação à idade dele. Então ele vai receber uma quantidade X. A quantidade que ele recebe dividido pela idade dele tem que ser a mesma, tem que ser o mesmo valor que o de 35 anos vai receber. Então a quantidade do que o 35 dividido por 35 tem que ser igual à quantidade do de 30 dividido por 30, porque elas são proporcionais, são grandezas diretamente proporcionais. Que da mesma forma, o terceiro herdeiro, a quantidade que ele vai receber tem que ser dividido pela sua idade, que é 37, tem que ser igual a dos anteriores, né? Tem que ser na mesma proporção. E aí tem uma propriedade de proporção que diz o seguinte, que eu posso somar esses numeradores. Atenção, não vai sair somando numerador de fração à torta e direita aí. A gente só pode fazer isso aqui porque está garantido que elas são diretamente proporcionais. Então, por isso que a gente pode fazer isso. Eu posso somar essas três quantias, dividir pelos valores que a gente dividiu, por esse diretamente proporcional, que no caso são as idades deles, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Vai permanecer sendo o mesmo, que é a nossa constante de proporção. Constante de proporção. Beleza? Então, olha só. A quantidade que o primeiro vai receber dividido pela sua idade é a mesma que a quantidade que o segundo vai receber dividido pela idade dele, que é a mesma que a quantidade que o terceiro vai receber dividido pela idade dele, que é a mesma coisa que eu somar as três quantidades e dividir pela soma das idades. Tudo isso sempre vai dar o mesmo resultado, devido a grandezas diretamente proporcionais. Tá? Se é proporcional, está mantendo sempre o mesmo resultado. Beleza. Ah, professor, mas aí ficou cabreiro, porque eu tenho 3 letras, né, 4 letras, né, contando com K. E aí, como que eu faço isso? Aí é a hora que vem a astúcia da pessoa que está resolvendo a prova. Eu tenho 193.800 e eu vou dividir todo esse dinheiro em 3 pessoas. Indiferente de quanto cada um vai receber, quando eu somar a quantidade de cada um, tem que dar o meu total, obviamente. Então, x mais y mais z tem que ser o meu total, que é 193.800, dividido por 30, 35 e 37. 30 com 35 dá 65, com 37, 102. 102. Beleza. Agora, fazendo essa divisãozinha, aí a gente consegue encontrar aqui quem que é a nossa constante de proporção. Tá? Eu vou fazer a continha aqui do lado, que eu não lembro do decor. Então, 193.800 dividido por 102, 193 vai dar 1, menos 102, vai sobrar 190. Abaixo 8, vai dar 9, vai dar 18. Coisa boa, já zerou. Tem 2 zeros aqui, completa com 2 zeros. Pronto, 1.900. Então, 193.800 por 102 dá 1.900. Pronto, acabou o exercício? Não. O que ele pediu? O herdeiro mais velho. O herdeiro mais velho é o cara que tem 37. Então, você pega isso aqui, ó. A quantidade que ele vai receber dividido pela sua idade tem que ser igual a 1.900. Beleza? Fazendo essa multiplicaçãozinha cruzada, então nós temos que Z é igual a 37 vezes 1.900. Então a quantidade que esse irmão mais velho recebeu vai dar 70.300 reais. Nossa, acho que parece que tudo deu letra B, né? Também está lá na letra... não, anterior tinha dado letra D. Letra B, 70.300. Professor, e para eu saber y e x? Aí a mesma coisa aqui, ó. Y sobre 35 igual a 1.900, ou seja, 35 vezes 1.900. Você vai descobrir quanto que o irmão do meio, quanto que o herdeiro do meio recebeu. 30 vezes 1.900, você vai descobrir quanto que o herdeiro mais novo descobriu. Somando essas 3 quantidades, obviamente,
tem que bater os 193.800. Beleza? Sussa! Então chega de exercícios, já fizemos bastante para fixar essa primeira ideia. Agora, só para finalizar, quero falar um pouquinho com vocês sobre operações com frações. Só para a gente finalizar, operações com frações. Primeira operação, vou começar pela mais fácil. É a multiplicação. Como que a gente resolve uma multiplicação de fração? Então você tem lá a fraçãozinha A sobre B vezes a fração C sobre D. Sim, B e D são diferentes de zero. Tá? Isso sempre. Então isto é a mesma coisa que numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então é só você fazer uma multiplicação direta, que é o que a gente fala. Numerador com numerador, denominador com denominador. Cuidado para não confundir em soma e outras coisas. Isso vale para multiplicação, tá? Então, quando é uma multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Por exemplo, 3 meios vezes 5 sétimos. 3 vezes 5, dividido por 2 vezes 7. Que aí, fazendo as continhas, isso aqui dá 15 sobre 14. Tá aí. Beleza? Professor, se fosse negativo, não tem problema. Menos 5 a, sei lá, oitavos, vezes 3 quartos. Menos com mais vai dar menos. 5 vezes 3 dá 15. 8 vezes 4 dá 32. Tá aí. Então, se aparecer o sinal, lembre-se de fazer joguinho de sinal. Isso é para multiplicação e divisão, lembrando sempre que mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com menos dá menos. Resumindo, sinais iguais é positivo, sinais opostos é negativo. Isto aqui vale para multiplicação e divisão. Beleza? Vai chegar numa soma e querer fazer jogo de sinal, pelo amor de Deus. Isso aqui vale para multiplicação e divisão, essa tabelinha de sinais aqui, tá? Outra propriedadezinha de operação de fração. Boa, quase escapou aqui. Falei da multiplicação, divisão. Professor, divisão era do que a gente estava falando ali, né? De razão, proporção, exatamente. Então só tem aqui uma fração. A sobre B. Dividido, não igual. Dividido por C sobre D. Aí aqui nós temos duas opções. Primeira, multiplicar cruzado. Segunda forma é inverter a segunda. Inverter a segunda fração. Como que funciona cada uma? Particularmente eu prefiro o multiplicar cruzado, tá? É tudo questão de gosto. Às vezes você aprendeu lá no colégio a inverter a segunda, não tem problema. Vai funcionar da mesma forma e continue fazendo assim. Não é porque eu faço multiplicação cruzada que o seu jeito está errado. Então faça do jeito que você prefere, do jeito que você se sinta mais confortável.
A multiplicação cruzada, eu tenho aqui, ó, A sobre B dividido por C sobre D. Então, você vai vir aqui, literalmente, igual a gente fazia na igualdade da proporção, você vai fazer um xzinho e multiplicar. Então, aqui vai ficar A sobre A vezes D dividido por B vezes C. Está calculada a sua divisão. Da segunda forma, você tem aqui A sobre B dividido por C sobre D. O inverter a segunda fração é o seguinte. O que é o inverter? É virar de ponta cabeça. Então, se está C sobre D, você inverte esse cara. D sobre C. Só que, se você inverteu esse cara, você tem que inverter a operação. Se é uma divisão, passa a ser uma multiplicação. E a primeira você mantém. Então, a regrinha que a galera fala é mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Para mim é muita coisa para decorar, por isso que eu prefiro multiplica cruzado. Pronto, mais rápido. Agora aqui, mantém a primeira, inverte a segunda, multiplica. São 3 coisas que você tem que lembrar. E aí, fazendo aqui essa continha, vai dar A sobre D dividido por B vezes C. Perceba que o resultado é o mesmo. Então, um exemplo aqui, ó. 3 meios dividido por 1/5. Então, multiplicando cruzado, vai dar 3 vezes 5 dividido por 1 vezes 2. Ou seja, 15 sobre 2. Professor, mas eu gosto do outro jeito. 3 meios dividido por 1/5. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 1 dá 2. Ah, professor, deu o mesmo resultado. Pois é. Coisa, não? Um outro exemplo. Vou colocar aqui uma menos 10 sétimos dividido por 2 sobre 6. Não, 2 sobre 6 não. 2 sobre 5. Sobre 2/5. Menos com mais. Menos com mais dá menos. Então o resultado disso aqui vai ser negativo. Multiplicando cruzado. 10 vezes 5 dá 50. 2 vezes 7, 14. Professor, os dois são pares. Eu posso simplificar? Pode e deve. Dividindo por 2 ambos, vai ficar 25 sobre 7. Tá aí a nossa divisãozinha, tá certo? Então, indiferente, se você gosta de inverter a segunda, não tem problema. Só vou parar de falar com você, mas não... Tá? Não, tô brincando. Faça do jeito que você prefira, que você prefere. Invertendo a segunda ou multiplicando cruzado, o resultado é sempre o mesmo. Tranquilo? Aí aqui é tudo muito bonito, né? Tudo muito legal. Nossa, professor, como é fácil fração, né? Não acredito que até hoje eu errava algumas continhas. Também não entendo. Mas, aí a gente chega em soma de fração. Aí é a hora que a galera fala, puta, professor, lá vem essa soma de fração, tirar aquele bendito mínimo múltiplo comum, que eu não aguento mais ouvir falar desse mínimo múltiplo comum. Aonde eu vou, eu ouço falar desse maldito, desse tinhoso, desse mínimo múltiplo comum. Esses dias eu tava no açougue, me veio 2 kg de patinho. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? Aonde você tá, você escuta falar desses negócios. Então é o seguinte, para falar de mínimo múltiplo comum, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco diferente, para ver se te ajuda. Se não ajudar, aí fudeu. Aí a gente, sei lá, né? Aí pula as questões quando aparecer mínimo múltiplo comum. Tô brincando, pelo amor de Deus, hein? Vai falar, o professor falou que quando cai mínimo múltiplo comum é para pular a questão. Pelo amor de Deus, não é fazer isso. Quando eu falo de múltiplo, tudo que a gente fala de múltiplo na matemática, a gente está falando de tabuada. E tabuada tem acento? Tabuada, acho que deve ter, né? Bom, enfim, se não tiver, vocês não colocam, tá? Mas se tiver, tá aqui. Quando a gente fala de tabuada, já vem aquela lembrança, né? De, putz, minha professora ficava fazendo a gente decorar a tabuada para tomar na aula. Né? Aí chegava, Joãozinho, 3 vezes 8. 24, professora. Mariazinha, 7 vezes 2. 14, professora. E assim ia, né? Eu tinha um trauma desse negócio de tabuada, porque eu nunca sabia quanto que era 7 vezes 8.
A produção acabou de falar aqui no meu ouvido que tabuada não tem acento. Então, eu vou tirar aqui para não passar vergonha. Vai que tem algum professor de português assistindo. Aí toda vez que chegava da minha vez, eu nunca sabia quanto que era 7 vezes 8. E acho que a professora sabia disso. Ela chegava, Eduardo, 7 vezes 8. É aquele momento que o mundo para, né? Tipo, você olha, tá tudo em câmera lenta, né? E o tic-tac aqui, tac, 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 tac. Aí ficava 7 vezes 8, 7 vezes 8, 7 vezes 8. Quanto que é mesmo, professora? Você me repete a pergunta para enrolar um tempinho, né? Para ver se o tic-tac acha o 7 vezes 8 ali no HD. Aí eu falei, Edward, 7 vezes 8. Falei, professor, 56. Aí até um dia que ela pegou desprevenido. Ela falou, Eduardo, 7 vezes 8. Eu falei, Lazarenta, hoje eu sei, 56, professora. Eu falei, e 8 vezes 7? Eu falei, puta que pariu. Eu sabia 7 vezes 8. 8 vezes 7 você já complicou meu rolê. Mas enfim, a tabuada sempre tem uma história que traumatizou a gente. Eu, por sorte, quando eu tinha 5, 6 anos, meu pai já tinha feito eu decorar praticamente toda a tabuada. Meu pai é alfaiate, tinha aquelas caixinhas de linha. Talvez vocês que sejam novinhos não devam conhecer isso, mas antigamente as caixas de linha vinha com a tabuada do 1 até o 10. Né? Não sei por que eles colocavam na caixa de linha, mas vinha. E aí meu pai se aproveitava disso, para não ficar enchendo o saco dele trabalhando, ele me dava essas caixas de linha e ficava fazendo decorar esse negócio. E aí, tirando 7 vezes 8, as outras eu conseguia aprender logo. Mas enfim, quando a gente fala de tabuada, de múltiplo, a gente está falando dessas tabuadinhas. Então eu vou construir aqui algumas tabuadas, olha só. Os múltiplos de 2. Nós temos o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e assim por diante. Os múltiplos de 3. Nós temos aqui o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim por diante. Vamos construir a do 4. Os múltiplos de 4. 4, o 8, o 12, o 16, o 20 e assim por diante. Vamos colocar mais um. Vamos colocar aqui os múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28 e assim por diante. Beleza? Então tá aí. E aí, a gente poderia ficar aqui construindo tabuada por um bom tempo. Mas o que é a ideia? Quando a gente fala de uma soma de frações, pode aparecer de duas maneiras. Pode aparecer com o mesmo denominador, e aí é aquele momento que você ergue a mão para os céus e dá glórias, porque é o que todo mundo quer. Então, primeiro caso. Denominadores iguais. Denominadores iguais. Então aqui, o que a gente faz? Mantém o denominador. E soma os numeradores. Então nós temos aqui, por exemplo, 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Os denominadores são iguais. Então, beleza, você vai manter o denominador, somar os numeradores e está resolvida a sua conta. Outro exemplozinho. 3 sobre 7 mais 2 sobre 7. Mesmo denominador. Mantém o denominador, soma os numeradores, pronto, está resolvida a sua continha. Isso aqui, né, não tem erro. Qual a frequência com que isso aqui aparece em prova? Quase nenhuma. Né? Isso aqui minha avó sabe resolver. Ela não vai colocar um negócio desse. Beleza? Então o que aparece? Com os denominadores diferentes. Se apareceu denominadores diferentes, então nesse caso eu preciso de um múltiplo comum. Perceba que eu não escrevi mínimo múltiplo comum. Já vou justificar por quê. Então, se os denominadores são diferentes, eu vou precisar desse múltiplo comum.
Então vamos vir aqui, ó. Vamos pegar 1/3 mais 3/4. Denominadores diferentes. São denominadores diferentes, eu preciso de um múltiplo comum. Então agora a gente volta aqui na tabuadinha. Um múltiplo comum está 13 e 4. Aí você observa, 3, 6, não tem, 9 não tem. Ah, mas ó, tem o 12. O 12 está comum para o 13 e para o 4. Beleza, esse é o nosso denominador comum. Então você vem aqui, coloca o 12, certo? 12, aí vem aquela regrinha, né? Do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí vai ficar 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 4 mais 9, 13 sobre 12. Bacana. Vamos fazer um outro, antes de eu resumir o que eu quero falar. Vamos pegar aqui 5 meios mais 3 sétimos. Denominadores diferentes. Preciso de um múltiplo comum. Então você vem aqui, observa a tabuada do 2, observa a tabuada do 7. Ó, só o 14 aqui, professor. Ó, 14 está em comum para os dois. Beleza. Então você vem aqui, coloca o 14. Mesma historinha de sempre. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 5, 35. Mais 14 por 7 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 35 com 6 dá 41. 41 sobre 14. Ah, são números. Enfim, isso não importa. Tá, e aí? Você consegue perceber alguma semelhança nisso tudo? Olha só. O primeiro exemplo que nós fizemos, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 foi 12. Agora me responda, quanto que é 3 vezes 4? Ah, dá 12. Interessante. Aqui o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7 foi 14. Me responda, quanto que é 2 vezes 7? Ah, dá 14. E olha só, melhor de tudo. Aí a gente descobriu o 12 e eu fiz o 12 dividido por 3, né? Que é a regrinha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 12 por 3, 4. Ah, mas o 4 é o cara que está do lado. E aí você multiplica pelo de cima. 12 por 4 dá 3, que é o cara que está do lado. E aí você multiplica pelo de cima. Então, resumindo, o que eu poderia ter feito aqui? Múltiplo comum, 3 vezes 4. Já está feito. E aí você multiplica cruzado. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 3, 9. Tá lá. Olha aqui. 2 vezes 7, 14. Multiplica cruzado. 5 vezes 7, 35. 2 vezes 3, 6. Ô, louco, professor. Quer dizer que soma de fração eu não precisava de fazer um mínimo comum, ficar decompondo aqueles números em fatores primos e dividir pelo de baixo e esquecer o que eu faço com o cara de cima? Não. Você não precisa disso. Um outro exemplo, ó. 3 quintos mais 2 oitavos. 5 vezes 8, 40. Multiplica cruzado. 3 vezes 8, 24. Mais 2 vezes 5, 10. 34 sobre 40. Professor, posso simplificar? Pode. 17 sobre 20. Ô, professor, é sério que era só fazer isso? Era só fazer isso. Um outro. 5 sextos menos 3 quartos. Multiplica 6 vezes 4 dá 24. Agora multiplica cruzado. 5 vezes 4 dá 20. Menos 6 vezes 3 que dá 18. 20 menos 18 dá 2 sobre 24, que é 1 sobre 12. Falei, caramba, hein, professor? Que massa! Eu também acho. E aí perceba o seguinte.
Eu não escrevi o mínimo múltiplo comum lá naquele canto. Por quê? Porque quando a gente faz esse processo de multiplicar, não é necessário que seja o menor valor, que seja o mínimo múltiplo comum. Basta que eu encontre o múltiplo comum. Se eu encontrar um múltiplo comum para eles, é o que me basta. Coincidiu, voltando aqui, ó, do 3 vezes 4 ser o próprio mínimo. Por quê? Porque 3 é um número primo. Então, por isso que o 12 coincidiu eu multiplicando o seu mínimo múltiplo comum. O 2 e o 7 também coincide porque o 2 e 7 também são primos. Então é o primeiro momento em que vai ter alguém comum entre eles. Da mesma forma com o 5 e 8, porque o 5 é um número primo. Então, o primeiro cara que vai aparecer na tabuada para ambos aqui vai ser o 40. Então, se eu fizesse pelo processo do mínimo múltiplo comum, aquele lance de ficar decompondo, ou fazer por esse lance de só multiplicar, o resultado que vocês vão encontrar será exatamente os mesmos que a gente fez aqui. Porém, esse último exemplo que eu fiz, que foi com 6 e 4, perceba que quando eu multiplico o 6 e o 4, dá 24. Só que 24 não é o mínimo múltiplo comum deles. Se eu fosse fazer como manda o figurino, naquele lance de chegar aqui e decompor o 6 e o 4, ó, vai por 2, dá 3 e 2, vai por 2, dá 3 e 1, vai por 3, dá 1 e 1, 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. O mínimo múltiplo comum deles é o 12. Para aproximar então aí vai dar errado, né? Não vai dar errado. Eu estou pegando um múltiplo comum. Eu estou pegando só a diferença, estou pegando um valor maior. Mas no final o resultado é o mesmo. Olha só. 5 sextos menos 3 quartos. Coloca aqui o 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 por 6 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Menos 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1 sobre 12. Então perceba que o resultado é o mesmo. Agora, o lance de você multiplicar aqui, ó, é só para você não ter que ficar fazendo esse lance, esse inferno aqui de ficar decompondo número em fator primo. Que aqui não coloquei 6 e 4, mas às vezes aparece, sei lá, 12 e 8, 36 e 24, né? Enfim. E aí é uma coisa muito trabalhosa. Professor, mas e se fosse com um 36 e 24, igual você falou? Porque aí até para multiplicar é difícil. Vem comigo. Vamos colocar assim, ó. Aí, às vezes aparece com X, né? Para ajudar. Vamos escrever assim. X sobre 24 mais 5x sobre 36. Beleza? Aí eu não quero tirar esse mínimo múltiplo comum entre 24 e 36. Então você vem aqui e multiplica. Só que você não vai fazer a multiplicação em si. Você só escreve 24 vezes 36. Que é a mesma coisa. Tá? Por quê? Se eu estou fazendo pelo processo de multiplicar, eu já sei que eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então, x vezes 36 dá 36x, mais 24 vezes 5 vai dar 120. 120x. Beleza? E não faz essa conta. Evita ao máximo. Claro que vai ter situações que você vai ter que fazer, não vai ter para onde correr. Mas enquanto você puder evitar, você evita. 36 com 120 dá 156x sobre 24 vezes 36. Por que eu evitei? Porque 156 e 36, por exemplo, são pares. Então eu posso dividir esses dois aqui por 2. Certo? 156 por 2, 15 por 2 vai dar 78, dividido por 24, vezes 36 por 2, que dá 18. Olha, ó, já deu uma aliviada. Vamos pegar o 24 agora, ó, porque 78 e 24 também são pares. Então, eu vou dividir mais uma vez por 2. Então, aqui vai ficar 78 por 2, vai dar 39. X. 24 por 2 dá 12, vezes 18. Olha aí. Melhor que fazer um 24 vezes 36. Bom, pelo menos eu acho.
Professor, mas o 39 é múltiplo de 3. Muito bem, então divide, mas escolhe qualquer um dos dois aqui. 39 por 3, 18 por 3. 39 por 3 dá 13x. 12. 18 por 3 dá 6. Pronto. Agora não tem mais o que você fazer, porque o 3 é primo. Então agora é a hora que você multiplica. 12 vezes 6, 72. Pronto. Acabou. Tá? Então são atalhos, né? São caminhos que a gente pega aí para tentar facilitar, para evitar que a gente fique perdendo tempo. Imagina, tem que chegar aqui, ó. Apesar que nesse caso, eu quis colocar um absurdo, mas até que foi fácil, né? Com o mínimo de pouco comum aqui, é meio que fácil da gente ver que vai dar 72. Mas, vamos supor, eu não percebi. Então você vem aqui, ó, 24 e 36. Imagina você chegar aqui e ficar, vai por 2, dá 12, 18. Ah, vai por 2 de novo, dá 6 e 9. Vai por 2, dá 3, dá 9. Vai por 3, dá 1, dá 3. Vai por 3, dá 1, dá 1. Ah, beleza. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 3 é 72. Tá. Aí você vai lá. 72 mais 72. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E sai fazendo as contas. Então, esse processo aqui já é um negócio que cansa, né? Se a gente não sabe decora essas continhas, né? Aqui, eu falei, aqui eu ainda acabei colocando valores, diria que até relativamente simples. Mas às vezes aparece um número dividido por 2, por 3 aí que não é tão óbvio. Aí vai lá você fazer a continha do lado, encontrar o resultado. Aí volta. Aí faz outra continha, volta. Então, para evitar essa perda de tempo, uma maneira que vocês têm para poder resolver é essa daqui. Vocês multiplicam os denominadores, multiplica cruzado depois e acabou, tá? Mas o velho e bom processo de mínimo múltiplo comum, o decompor, encontrar o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, continua sendo válido da mesma maneira, tá? Eu só quis apresentar para vocês uma maneira alternativa, caso seja de interesse para vocês, principalmente se um dos denominadores for um número primo. Se for do número primo, você pode decompor quantas vezes você quiser, que o resultado vai ser o produto entre eles. Você só vai perder o tempo, só vai perder tempo. Então grava isso. Se um dos denominadores já é número primo, não precisa nem perder tempo decompondo. Já multiplica, que você vai chegar na mesma coisa. Então já multiplica direto, que o resultado vai ser aquele, mesmo que você queira fazer pelo mínimo múltiplo comum. Tá bem? Galera, eu vou encerrar aqui nosso primeiro momento, nosso primeiro contato com a matemática básica e em breve aí, na sequência, a gente tem mais alguns tópicos. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre propriedades de potência, de raiz, o conceito básico de monômio, polinômio, de como trabalhar com parte literal e parte numérica junto, equações, enfim. Tá bem bacana aí a nossa semana, a nossa programação, beleza? Muito obrigado, fico por aqui, um beijo e até a próxima. Valeu!